Este vídeo teve a colaboração e revisão de Itamar Coutinho, historiador e autor do livro Biografia de Louis Francescon. Contato 42 988 01 42 69. Nova Casa de Oração do Brás. Ao findar o ano de 1947, o Senhor revelou a seus servos que se fizessem coletas especiais para a compra de um terreno e em seguida ser construída uma nova casa de oração no Brás, onde serão realizados os batismos e demais reuniões de anciãos, encarregados, diáconos e administração, e podendo assim uma vez por semana reunir grande parte da Irmandade da capital e arredores, a fim poder tornar-se mais conhecida entre si. Também nesse mesmo lugar, serão feitas as assembleias e reuniões anuais de todos os irmãos anciãos, encarregados, diáconos e procuradores de todo o Brasil. Atualmente todos esses trabalhos se realizam na velha congregação do mesmo bairro, a qual já se tornou bem pequena. Surgiu na mesma ocasião, um terreno à Rua Visconde de Parnaíba N. 1616, medindo 3.557 metros, no valor de 2.200.000 cruzeiros. A princípio nos parecia impossível adquiri-lo, mas como para Deus tudo é possível, foi por ele então determinada a primeira coleta especial em janeiro de 1948, tendo o Senhor abençoado-a maravilhosamente, rendeu a importância de 2 milhões de cruzeiros. Em maio, o Senhor preparou outra, que também foi abençoada com a importância de 1.063.000 cruzeiros, e em setembro ainda outra especial foi ordenada por Deus, que também foi por ele abençoada com a importância de 857.000 cruzeiros. Embora houvessem essas coletas especiais durante o ano, que renderam um total de 3.920.000 cruzeiros, o Senhor abençoou tanto o seu povo, que com alegria continuou a cooperar nas coletas mensais, que ainda rendeu só na capital mais 330.000 cruzeiros do que no ano de 1947. Logo após a primeira coleta especial, o Senhor preparou fosse comprado o terreno, sendo dado na ocasião 500.000 cruzeiros de sinal, e em maio, foi lavrada a escritura definitiva, tendo sido gasto em terreno, escritura, cisas e outras despesas, a importância de 2.433.836 cruzeiros. Legalizada a compra, foi redigido um memorial que descrevia as preliminares de um anteprojeto para ser apresentado a vários engenheiros e arquitetos, com encargo então, de sua elaboração. Entregue este a várias firmas e arquitetos de renome em nossa capital, dando-se-lhes um prazo para apresentar os seus anteprojetos, o que foi feito em envelopes lacrados com todos os detalhes precisos para execução do projeto e sua construção. Após, os irmãos encarregados dessa parte, reunidos com os irmãos, anciãos e também os da administração e do conselho fiscal, depois do estudo que se procedeu, considerando-se todos os anteprojetos que apresentaram modos diferentes de orçamentos, dentro desse propósito e após estudos que foram levados a efeito, chegaram à seguinte conclusão. 1. Dr. Igor Sresnewski, valor total do projeto e fiscalização pelo Dr. Paulino Ambroghi. 161.000 cruzeiros. 2. Sociedade Construtora Excelsior Limitada, valor total e fiscalização, 200.000 cruzeiros. 3. Furchi Vitali, valor total do projeto e fiscalização 300.000 cruzeiros. Nessa classificação fundamentam-se os irmãos para optar pelo projeto a Ígora, que apresentou as melhores condições e o melhor estudo e pelo menor preço, sendo em sua maior parte, aproveitados os detalhes para a elaboração final do projeto e, a fiscalização pelo Dr. Paulino Ambroghi, exercida de modo considerado mais vantajoso, com mensalidade a título de ordenado, desobrigando-se a congregação da necessidade de prestação de contas ao engenheiro fiscal. Nesse propósito, depois de elaborado o respectivo relatório,
foi entregue aos nossos irmãos anciãos, que o apresentaram a Deus, alcançando sua resposta afirmativa. Deliberaram entregar a execução do projeto definitivo ao engenheiro arquiteto Dr. Igor Sresnewski, que terá como auxiliar na fiscalização o Dr. Paulino Ambroghi. É o que foi feito, caros irmãos, e temos fé que, com a ajuda de Deus até então, no decorrer de 1949 possamos continuar este grande empreendimento, então já em sua parte de construção. Que Deus continue a nos guiar e guardar e que suas bênçãos estejam de continuo sobre o seu povo, testificando assim de sua onisciência, onipresença e onipotência. A Ele só toda a glória. No final de 1947, Deus fez saber aos seus servos sobre a construção da Congregação do Brás. A antiga congregação da Rua Uruguaiana, também no Brás, já não comportava a Irmandade. A finalidade seria abrigar as atividades administrativas e espirituais num só local. Na época, o ministério chegou a declarar que parecia impossível conseguir o montante para a compra do terreno. Mas testificaram que para Deus tudo é possível, visto que conseguiram comprá-lo no começo de 1948. Depois da compra do terreno, foram orçados projetos arquitetônicos que atendessem às necessidades. Para decidirem qual dos projetos seria escolhido, os anciães buscaram a Deus em divina oração. Tendo o Senhor se manifestado favorável ao projeto mais econômico, começaram as obras. Foi considerada, em 1954, como uma das maiores construções em concreto armado do mundo. A casa de oração abriga hoje a capacidade para 3.500 pessoas devidamente sentadas. Além disso, possui um salão para reuniões ministeriais que comporta outras 2.500 pessoas. O local abriga ainda ambientes destinados à administração, distribuidora geral do Brás e outras dependências. O Templo da Congregação Cristã do Brasil, iluminado e sonorizado pela S.A. Philips do Brasil. Considerada, no gênero, uma das maiores construções de concreto armado do mundo, por construir-se numa só peça gigantesca e sólida, o Templo da Congregação Cristã do Brasil, recentemente inaugurado nesta capital, é, sem favor algum, verdadeira obra-prima da arquitetura nacional que hoje se alinha entre as mais adiantadas do mundo pelo seu arrojo e concepções revolucionárias. De linhas puras e simples que evocam, discretamente, a forma típica do estilo gótico, a nova igreja é, realmente, uma obra majestosa e arrojada na sua impressionante arquitetura e iluminação. Ao Departamento de Luminotécnica da S.A. Philips do Brasil, por solicitação da Comissão de Construção da Congregação, foi confiada a elaboração de projetos para o sistema de iluminação do templo. Fugindo à rotina geralmente adotada, a iluminação de ambientes deste gênero que obedece invariavelmente à instalação de grandes e suntuosos lustres suspensos no teto, os quais, sendo objetos de grande luminosidade, não só atraem os olhos dos presentes prejudicando-lhes a visibilidade e a atenção, como também obrigam à necessidade de se utilizar equipamentos especiais para a manutenção dos lustres e troca periódica de seus componentes, no caso lâmpadas. O Departamento de Luminotécnica encontrou a solução na aplicação de um sistema de iluminação lateral, completamente indireta, proporcionando, assim, superfícies de iguais e baixas brilhâncias que oferecem, por seu turno, absoluto conforto visual. As grandes sancas laterais do templo estão providas de lâmpadas Philips, tipo Atralux e Conalux, as primeiras para iluminação das partes do teto mais afastadas das sancas e as últimas para as partes do teto próximas a estas. As sancas laterais das galerias, corredores etc., estão providas de lâmpadas opalines argenta de 40, 60 e 100 watts, conforme as necessidades da iluminação de cada parte. Sonorização. Para sonorizar este imponente templo, foram utilizados vários amplificadores Philips de grande potência com 4 colunas sonoras embutidas nos lugares indicados na foto, apresentando uma vista geral do altar. Estas colunas sonoras, graças à sua construção técnica,
Irradia um som dirigido de tal modo que evita as reflexões das paredes, eliminando completamente a reverberação, e, consequentemente, oferecendo uma inteligibilidade perfeita. Considerando que a sonorização de recintos fechados de tão considerável tamanho, como é o do tempo da Congregação Cristã de São Paulo, apresenta um difícil problema eletroacústico, podemos verificar com satisfação que o resultado da aplicação das colunas sonoras acima mencionadas resolveu a questão de um modo excelente. Foram instalados também 4 microfones dinâmicos para transmitir os sermões e várias cerimônias. Na sacristia foi efetuada instalação adicional, para ensino do canto, etc. Bom dia, meus amados e queridos irmãos. Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos, hoje eu quero relatar um pouquinho de como se sucedeu para comprar o terreno da Congregação do Brás, como foi feito, as questões e que maneira foi escolhido o terreno. Então, já havia bastante tempo que eles viam a necessidade de comprar um terreno para construir um templo maior. Então, foi cogitado em construir em diversos lugares ali de São Paulo, até que o irmão Luiz Pedroso falou que Deus havia de mostrar onde seria construído. E pensava um ancião construir pro lado de lá, de onde hoje é a atual construção. Porém, esperaram em Deus para ver realmente onde seria. Porque o lugar ali onde está a atual igreja, naquela época, era um lugar bem meio que desertão. Não tinha o desenvolvimento que existe hoje, né? E se tivesse comprado para de lá onde eles queriam, que era mais desenvolvido, acabou que lá era desenvolvido, mas acabou que parou no tempo e não se desenvolveu tanto como o lado agora realmente da atual, onde está a atual igreja, né? Então, o irmão Frascon estava na casa de um irmão escrevendo algumas cartas, isso no ano de 48, e aí ele precisava no correio então para despachar essas cartas. E ele pediu então que o irmão levasse ele no correio, e na ida eles pararam de frente ao terreno da atual Congregação do Brás. E antes tempo estava para vender, mas já não estava para vender mais. Mas tinha lá um número. Então eles acabaram ligando para aquele número. E o terreno era o dono era um espanhol, e estava até por sinal na Espanha. Então foi ligado e até falaram, olha, o dono do terreno, ele está na Espanha e ele vai fechar o negócio só depois do carnaval do ano de 1948. Mas se é para a congregação, então vamos tentar fechar o negócio. O valor é 2.200 contos. Só que a empresa Coca-Cola também estava interessada no mesmo terreno. Mas aí o dono do terreno falou, já que é para a congregação, então eu vou dar preferência para a igreja, vou dar preferência para a congregação. Vamos deixar o terreno para a igreja. Mas senão era para a fábrica da Coca-Cola ter comprado esse terreno ali da Visconde de Paranaíba. Então o irmão Frascon olhou o terreno, gostou bastante do terreno. Ficou bem entusiasmado com o terreno, né? Gostou bastante, falou, olha, aqui daria uma bela congregação. Mas ficou nos planos, né? Como faria para comprar se a coleta mensal era de 50 contos? Era difícil, pouca irmandade. Então o irmão Reciere Lavander teve uma ideia de que cada irmão, cada família, né? Cada família desse 1.000 conto. Se cada família desse 1.000 conto em 200 famílias praticamente, né? Você pagaria o terreno à vista. Então no culto do Brás na rua Uruguaiana, eles tiveram essa ideia, o irmão Reciere Lavander. Ele foi conversar com o irmão Frascon dessa ideia de pedir 1.000 conto para cada família. E o irmão Frascon, então vamos orar a Deus, se Deus nos alegrar, visitar nós, então nós compraremos esse terreno. Então vamos ver se Deus aprova. Aí buscaram a Deus em oração,
Foi muito bonita a visitação e de fato Deus confirmou a compra do terreno da Visconde de Paranaíba. A dificuldade então agora era de como comprar o terreno, porque os recursos eram pouco, como eu havia dito, a coleta mensal de São Paulo era 50 contos. Eles precisavam construir mais 3 congregações da cidade. Então, eles decidiram, num culto no Brás, de pedir, depois do culto, todas as irmãs saírem para fora da igreja e entrar todos os irmãos, porque já não comportava mais, então ficavam tanto para lá de dentro, tanto para lá de fora. Então, terminando o culto, pediu que todas as irmãs se retirassem para fora e entrassem todos os irmãos para dentro do salão ali no Uruguaiana, então, para fazer o comunicado. Então foi feito o comunicado sobre a questão ali de cada irmão dar 1.000 conto, fazer o propósito de dar 1.000 conto para comprar o terreno, que assim então Deus prepararia de comprar à vista. A primeira coleta é uma coleta muito boa, se eu não me engano a memória deu 700 e poucos conto, a primeira coleta. Sei que rapidinho ali foi conseguido comprar e à vista, sobrou dinheiro. Só que quando chegou na época de construir, tinha 3 projetos, então foi optado pelo projeto mais barato. Só que mesmo o projeto mais barato era muito caro. O irmão Franciscon ficou até preocupado, não era o gosto dele, por ser uma construção muito cara. E ele pensava na Irmandade, nas condições, mas enfim, a preocupação dele era essa. Em questões monetárias ali, a Irmandade era pouca Irmandade, era poucos recursos. Mas fato é que Deus preparou a construção, Deus preparou todo o recurso, tanto para compra como para construir. Foi comprado depois diversos terrenos do lado, no fundo. E quando foi para inaugurar a igreja, ele não sentiu-se da parte de Deus de vir na inauguração. Uma que já estava com a idade bem avançada, outra que era bem enfermo. Então ele não se sentiu de vir, porque como diz ele, eu não fiz nada, quem fez tudo foi Deus. Se eu for lá, vocês vão querer puxar a glória para mim, vão querer me idolatrar, e eu não quero glória, eu não fiz nada, quem fez foi Deus, foi nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu não me sinto de ir fazer a abertura, não me sinto. Depois veio as filhas dele, praticamente quase todos os filhos vieram conhecer a Igreja do Brás. Eu até tenho os passaportes, tenho ali os documentos de quando eles vieram para conhecer a congregação. Agora, o que o Franciscon não queria era que fosse uma obra centralizada, que os irmãos centralizassem, fizessem ela como uma nova Roma. E isso ele temia bastante, temia muito. E de fato aconteceu. Ele depois acabou descobrindo, ficou muito descontente, mandou uma carta falando para os irmãos do descontentamento dele. E também tem outros irmãos que relatam muito, tem bastante coisa que relata sobre esse episódio do desconforto que ele teve com os irmãos do Brasil. Com a traição, ele se sentiu traído e ele falou: vocês me enganaram e vocês me fizeram passar por mentiroso. Então ele ficou bastante indignado nessa parte ali, depois da construção. Da construção propriamente ele não era contra. Foi contra na questão ali de ser muito caro, da Irmandade ter pouco recurso, mas não que fosse contra. E a questão ali também da escolha do terreno, então foi da parte do irmão Franciscon. Ele gostou bastante do terreno, orar a Deus, Deus confirmou, então foi bastante bonito. E aí tem vários detalhes, né, da construção, de várias coletas, várias obras. Eu vou fazer um vídeo mais completo sobre esse assunto. O terreno ali da Visconde, um dos terrenos, né, pertencia ao Miguel Sanches, um espanhol. E vendeu de bom grado, né? Deus preparou todos os recursos, compraram. E então foi dessa maneira que foi adquirido ali o terreno da Visconde de Paranaíba. Foi adquirido no ano de 48. Então, próximo ali do carnaval de 48, quando o irmão Franciscon ainda estava aqui no Brasil. Então é isso, meus amados irmãos. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na gloriosa graça e paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este vídeo teve a colaboração e revisão de Itamar Coutinho, historiador e autor do livro
Biografia de Louis Francescon. Contato: 42 988 01 42 69.